Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa nona aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou dar continuidade ao nosso curso por meio dessa aula. Se você ainda não leu o nono capítulo da apostila, feche o vídeo por aqui, vai lá na sua apostila, dá uma lida no capítulo 9 e depois você volta para cá, tá certo? Sem mais delongas, então, vamos em frente. Provas. No direito processual civil, o Instituto das Provas ocupa uma posição central na busca pela verdade real e na formação do convencimento judicial acerca dos fatos alegados pelas partes. As provas têm como objetivo fornecer elementos que permitam ao juiz decidir de forma fundamentada e justa, considerando as circunstâncias do caso concreto. Vamos abordar os principais aspectos relacionados às provas no âmbito brasileiro. Conceito de prova. Prova é o meio pelo qual se busca demonstrar a veracidade de um fato ou circunstância alegada pelas partes, visando influenciar a convicção do juiz na formação de seu julgamento. Princípios das provas: princípio da oralidade, publicidade e imediatidade. As provas devem ser produzidas oralmente, em audiência pública e na presença do juiz, que as apreciará de forma imediata, assegurando a imediatidade na colheita da prova. Princípio do contraditório e ampla defesa. É garantido às partes o direito de participar ativamente da produção probatória, contraditando as provas apresentadas e apresentando suas próprias provas, assegurando um processo equilibrado e justo. Princípio da persuasão racional do juiz. O juiz forma seu convencimento com base na livre apreciação da prova, fundamentando sua decisão de acordo com a lógica, a razão e os princípios jurídicos aplicáveis ao caso. Meios de prova. Documental. Documentos públicos ou particulares que possam comprovar os fatos alegados pelas partes, como certidões, contratos, recibos, entre outros. Testemunhal. Depoimento de testemunhas que presenciaram os fatos ou que possam fornecer informações relevantes para esclarecer o litígio. Pericial. Laudos e pareceres técnicos elaborados por peritos especializados em áreas específicas, visando esclarecer questões que demandam conhecimento técnico ou científico. Inspeção judicial. Verificação direta pelo juiz ou por pessoa designada por ele, em determinados casos, para constatar pessoalmente algum fato ou circunstância relevante para o processo. Depoimento pessoal. Interrogatório das partes para esclarecer questões relacionadas ao litígio, permitindo ao juiz avaliar a credibilidade e a consistência das alegações apresentadas. Valor e avaliação das provas. O juiz avalia as provas conforme o princípio da livre convicção motivada, podendo dar mais peso a uma prova em detrimento de outra, desde que justifique de forma clara e fundamentada os motivos de sua decisão. Invalidade das provas. Provas obtidas por meios ilícitos ou que violem direitos fundamentais são consideradas inválidas e não podem ser utilizadas no processo, sob pena de nulidade dos atos processuais. As provas desempenham um papel fundamental no direito processual civil brasileiro, contribuindo para a formação de um julgamento justo e equilibrado. A observância dos princípios processuais e a correta produção e avaliação das provas são essenciais para garantir a efetividade do processo judicial, o respeito dos direitos das partes e a realização da justiça no ordenamento jurídico brasileiro. Conceito e meios de prova. No direito processual civil brasileiro, o conceito e os meios de prova são elementos fundamentais para a busca da verdade real e a formação do convencimento judicial acerca dos fatos alegados pelas partes. A produção e a análise das provas tem como objetivo fornecer subsídios ao juiz para que ele possa proferir uma decisão justa e fundamentada. Vamos explorar mais detalhadamente o conceito e os principais meios de prova no contexto brasileiro. Conceito de prova. Prova é o conjunto de elementos que se destinam a esclarecer a verdade dos fatos alegados pelas partes em juízo
influenciando o convencimento do juiz na formação de sua decisão. Meios de prova documental. Meios de prova. A gente tem aqui agora um meio documental. Documentos públicos são aqueles emitidos por órgãos públicos, como certidões de nascimento, casamento, registros imobiliários, identidade, entre outros. Documentos particulares são aqueles elaborados pelas partes ou por terceiros, como contratos, recibos, correspondência, entre outros. Testemunhal. Depoimento de pessoas que possam fornecer informações sobre os fatos em discussão, desde que não sejam partes no processo ou interessadas no seu resultado. Pericial. Perícia contábil, realizada por contador ou economista para esclarecer questões financeiras, contábeis ou econômicas. Perícia médica, realizada por médico para avaliar questões relacionadas à saúde ou capacidade física das partes. Perícia técnica, realizada por profissional especializado em áreas específicas para esclarecer questões que demandam conhecimento técnico ou científico. Inspeção judicial, verificação direta pelo juiz ou por pessoa por ele designada para constatar pessoalmente algum fato ou circunstância relevante para o processo. Depoimento pessoal, interrogatório das partes para esclarecer questões relacionadas ao litígio, permitindo ao juiz avaliar a credibilidade e a consistência das alegações apresentadas. Valor e avaliação da prova. O juiz é livre para avaliar as provas conforme seu convencimento motivado, devendo fundamentar de forma clara e objetiva os motivos que levaram a decidir de determinada maneira. Invalidade das provas. Provas obtidas por meios ilícitos ou que violem direitos fundamentais são consideradas inválidas e não podem ser utilizadas no processo, sob pena de nulidade dos atos processuais. Os meios de prova no direito processual civil brasileiro são ferramentas essenciais para a busca da verdade e a realização da justiça no processo judicial. A correta produção, apresentação e validação das provas são fundamentais para garantir a efetividade do processo, o respeito aos direitos das partes e a legitimidade das decisões judiciais. Assim, é imprescindível que as partes profissionais envolvidas estejam cientes das formas e dos princípios que regem a produção e a análise das provas no ordenamento jurídico brasileiro. Princípios gerais da prova. Os princípios gerais da prova no direito processual civil brasileiro são fundamentais para garantir a busca pela verdade real. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Verdade real, a proteção dos direitos das partes e a justa composição do litígio. Esses princípios orientam a produção, a apresentação e a avaliação das provas no processo judicial, assegurando um tratamento justo e equilibrado às partes envolvidas. Vamos examinar os principais princípios que norteiam a matéria probatória no contexto brasileiro. Princípios gerais da prova. Princípio da verdade real. Esse princípio orienta o juiz a buscar a verdade substancial dos fatos, independentemente das formalidades e dos meios de prova apresentados pelas partes, visando garantir uma decisão justa e fundamentada. Princípio do livre convencimento motivado. O juiz é livre para avaliar as provas conforme seu convencimento pessoal, devendo fundamentar de forma clara e objetiva os motivos que o levaram a decidir de determinada maneira, assegurando a imparcialidade e a justiça da decisão judicial.
Princípio do contraditório e a ampla defesa. É garantido às partes o direito de participar ativamente da produção probatória, contraditando as provas apresentadas e apresentando suas próprias provas, assegurando um processo equilibrado e justo. Princípio da oralidade, publicidade e imediatidade. As provas devem ser produzidas oralmente, em audiência pública e na presença do juiz, que as apreciará de forma imediata, assegurando a imediatidade na colheita da prova e a publicidade dos atos processuais. Princípios da boa-fé. As partes devem agir com lealdade e honestidade na produção e apresentação das provas, abstendo-se de praticar atos fraudulentos ou desleais que possam comprometer a regularidade e a validade do processo. Princípio da legalidade e da moralidade. As provas devem ser produzidas e apreciadas de acordo com as normas legais e os princípios éticos e morais que regem a atividade probatória, evitando-se a utilização de meios ilícitos ou imorais para a obtenção de provas. Princípio da celeridade processual. A produção e a análise das provas devem ser realizadas de forma célere e eficiente, visando garantir a rápida solução dos litígios e a efetividade da prestação jurisdicional. Os princípios gerais da prova no direito processual civil brasileiro desempenham um papel fundamental na organização e na condução do processo judicial, assegurando respeito aos direitos das partes, a busca pela verdade real e a justa composição do litígio. A observância desses princípios é essencial para garantir a legitimidade, a eficácia e a equidade das decisões judiciais, promovendo a confiança na justiça e a realização dos valores e dos princípios constitucionais que fundamentam o Estado democrático de direito no Brasil. Produção e valoração das provas no processo civil. A produção e a valoração das provas no processo civil brasileiro são etapas cruciais para a formação do convencimento judicial e para a busca da verdade real no julgamento dos litígios. Essas etapas são regidas por princípios e normas específicas que visam assegurar a efetividade do direito material e a justa composição do conflito. Vamos explorar mais detalhadamente a produção e a valoração das provas no contexto do direito processual civil brasileiro. Produção das provas. Inicialização e alegação. As partes apresentam suas alegações iniciais, indicando os fatos que pretendem provar e especificando as provas que pretendem produzir, conforme o princípio da alegação. Admissibilidade e produção. O juiz analisa as provas requeridas pelas partes, admitindo ou não sua produção de acordo com a legislação processual e os princípios aplicáveis. Instrução processual. Realização de audiência de instrução ou julgamento, onde são colhidas as provas testemunhais, periciais, depoimentos das partes, entre outros, sob a presidência do juiz. Contraditório e ampla defesa. As partes têm o direito de participar ativamente da produção probatória, contraditando as provas apresentadas e apresentando suas próprias provas, assegurando um processo equilibrado e justo. Valoração das provas. Livre convencimento motivado. O juiz é livre para avaliar as provas conforme seu convencimento pessoal, devendo fundamentar de forma clara e objetiva os motivos que o levaram a decidir de determinada maneira, assegurando a imparcialidade e a justiça da decisão judicial. Critérios de valorização das provas. Confiabilidade. Avaliação da credibilidade e consistência das provas apresentadas pelas partes. Idoneidade. Verificação da licitude e legitimidade das provas produzidas, excluindo-se as obtidas por meios ilícitos. Conexão lógica. Estabelecimento de uma relação lógica entre as provas produzidas e os fatos alegados, de modo a comprovar a veracidade das alegações das partes. Invalidade e nulidade das provas. Provas obtidas por meios ilícitos ou que violem direitos fundamentais são consideradas inválidas e não podem ser utilizadas no processo, sob pena de nulidade dos atos processuais. A produção e a valoração das provas no direito processual civil brasileiro são etapas complexas e delicadas que requerem atenção e cuidado por parte das partes, dos advogados e do juiz. A observância dos princípios processuais, a correta apresentação e a análise de critérios das provas são fundamentais para garantir a legitimidade, a eficácia e a equidade das decisões judiciais, promovendo a confiança na justiça e a realização dos valores
e dos princípios constitucionais que fundamentam o Estado democrático de direito no Brasil. Caro aluno, para essa aula de hoje, esse é basicamente o conteúdo que separei. Peço que se atentem às instruções postas nesse último slide que vocês estão vendo no momento. E é isso. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela sua presença e por ter me acompanhado até aqui. Forte abraço, meu aluno. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!